pelos pequeninos, pelos professores, para que o Senhor possa estar ministrando ao coração deles também, assim como vai estar ministrando nosso coração aqui a partir de agora. Amém? Tendo as suas mãos para cá e oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre todos esses pequeninos e também sobre a vida de todos os professores. Agradecemos, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor é aquele que tem despertado, Senhor, os teus filhos para poderem se dedicar nesse ministério, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que vai dar toda a graça, toda a capacitação, para que eles possam realmente ter toda a sabedoria, direção e ministrar a Tua Palavra a cada um desses pequeninos. Por isso que o Senhor ministre, abençoe, Pai, todo esse período que eles vão ter nesse momento. Da mesma forma, Pai, que o Senhor também esteja abençoando tudo aquilo que vai ser ministrado a partir de agora também nesse livro de Gálatas. Por isso que o Senhor continue a fazer a Tua obra, que o Senhor continue a ministrar a cada um deles a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos abrir então a nossa Bíblia nesse livro de Gálatas. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo de número 5. Né? Na semana passada nós começamos a trabalhar essa 12ª parte, né, desse livro de Gálatas e trabalhamos o tema principal, Igreja, a comunidade do amor. Falamos claramente que Paulo, desde o capítulo 5, ele tratou da vida no Espírito. E agora ele passa a falar de como se aplica na prática esta vida no Espírito. E ele obviamente vai destacar aí, nós já falamos, 2 pontos importantes sobre a igreja como uma comunidade, acima de tudo, que ajuda e uma comunidade de socorro. Nós trabalhamos esse primeiro tema, a comunidade que ajuda, como uma comunidade terapêutica, né? E deixamos bem claro que essa palavra terapêutica é parte da medicina que trata da escolha e administração dos meios de curar doenças de acordo com a sua natureza, né? E trabalhamos também essa segunda ideia, que é uma comunidade que presta socorro, tratando esse tema, igreja, como uma comunidade diaconal, uma igreja que serve, né, com o intuito de cuidar dos cristãos. E aí então começamos a trabalhar em cima desses 5 primeiros versículos, que eu convido a você nesse momento a nós lermos juntos, para depois nós continuarmos prosseguindo acerca daquilo que Deus tem para ministrar ao meu e ao teu coração acerca disso. E que o nosso coração, a nossa mente possa estar aberta para ouvir aquilo que o Senhor realmente quer falar ao nosso coração. E acima de tudo, tudo que isso for ministrado, que Deus nos ajude a vivenciarmos, a praticarmos essas verdades no nosso dia a dia. Então fala assim, Gálatas 6, a partir do versículo 1 até o 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então nós trabalhamos na semana passada que a Igreja de Cristo, ela tem algumas características importantes que nós relatamos, né? Primeiro, que ela recebeu o Espírito de Deus, Gálatas 3:2. Segundo, que nasceu o segundo Espírito, Gálatas 4:29. Terceiro, anda no Espírito, Gálatas 5:16. É guiado pelo Espírito, Gálatas 5:18. Produz o fruto do Espírito, que é o amor, Gálatas 5:22 e 23, vai falar das virtudes do amor, e vive no Espírito, Gálatas 5:25. Baseado nessas informações, então, nós olhamos para a igreja, que a igreja, na verdade, ela está literalmente suprida pelo Espírito para poder viver de acordo em conformidade com aquilo que Deus quer. Mas a grande verdade que nós encontramos, que por mais que nós tenhamos todas essas características como igreja, e todas essas bênçãos que nós recebemos da parte do Espírito, nós precisamos entender que ainda há
a terrível possibilidade de quedas, a terrível possibilidade de fracassos na nossa caminhada como cristão. De fato, eu e você fomos, como nós já falamos, fomos libertos da condenação do pecado. Aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo de condenação. A cédula que era contra nós, a Bíblia fala que Deus cravou na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. E ainda nós entendemos também que o poder do pecado também nós podemos vencer. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que o pecado não terá mais o que? Domínio sobre vós. Né? Então você pode vencer o pecado, você pode lutar contra ele e realmente procurar viver uma vida que o agrade. Mas nós precisamos entender que nós nos encontramos dentro dessa realidade, que ainda nós temos uma natureza pecaminosa. Então a presença do pecado em nós nos leva a estarmos sujeitos a fraquezas e quedas. E é nesse contexto que obviamente que Paulo vai ministrar a igreja e trabalhar essa ideia de uma comunidade que é terapêutica. E à luz desse texto nós vamos destacar alguns pontos importantes que nós já tratamos na semana passada. A primeira verdade aqui que nós encontramos, e um ponto importante, é que todos os crentes estão sujeitos à queda. E aí falamos claramente que a palavra surpreendido, que vem do grego, não se trata de um caso de desobediência deliberada, não houve um propósito maldoso antes da ação. E a palavra parapactomo, que fala a respeito de falta, significa literalmente pisar fora do caminho, dar um passo em falso, resvalar os pés num caminho perigoso. E aí a gente vai perceber então que Paulo deixa bem claro que quando o crente ele falha, quando ele peca, quando ele comete algo equivocado, perceba que na perspectiva de Paulo isso não pode ser uma ação deliberada, contínua. De fato, o cristão ele peca porque tem uma natureza pecaminosa. E o fato de você ser pecador, isso te leva a pecar. Isso é inevitável. Mas o cristão não pode se apegar a isso achando que ele tem direito de ficar pecando de uma forma contínua, levando isso a tornar-se uma prática, algo natural. Isso não é o que Paulo está nos ensinando. Paulo está falando que sim, todos os crentes estão sujeitos à queda. Mas isso não quer dizer que você deve ficar na prática do pecado, ficar em desobediência contínua, ficar realmente achando que você tem liberdade para ficar pecando. Por isso, então, Paulo ele começa a ministrar isso, por quê? Porque ele quer combater essa questão que os próprios legalistas levantavam. E exatamente dentro da forma como os legalistas tratam a questão do pecado, principalmente com relação aos irmãos da Galácia, que estavam querendo lançar sobre eles algo pesado, algo difícil, algo que não teria como eles cumprirem, porque era fazer eles cumprirem com toda a obra que a lei exigia. E obviamente que nós sabemos que nós não somos capazes de cumprir com tudo aquilo que a lei exige de nós. E isso então torna-se o quê? Um fardo pesado. Isso leva então os crentes a todo momento ficarem preocupados. E quando falha, quando erra. E geralmente quando falha e erra, o legalista ele tem essa tendência de pisar firme. Ele tem uma tendência de realmente procurar tomar ações que venham de alguma maneira ou outra trazer esse sentimento de condenação sobre a vida da pessoa que cometeu a falha, que cometeu tal erro. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com essa ação, e Paulo então ministra acerca disso, deixando claro que, infelizmente, nós temos uma tendência a sermos surpreendidos pelo pecado e cometemos alguma falha na nossa caminhada cristã. Outra coisa que nós estudamos acerca disso, é a sequência que fala de quem deve realmente tratar aqueles que caem. E aí Paulo deixa bem claro, se houver qualquer pessoa que cometeu o pecado, cometeu alguma falha dentro da igreja, não é qualquer pessoa, na verdade qualquer cristão deveria estar apto a estar ajudando esse irmão que caiu. Mas Paulo faz questão de deixar claro aqueles que devem de fato tratar esses irmãos que caem. E aí então ele fala que quem deve tratar é a sequência do versículo 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais.
Então, os espirituais que devem tratar aqueles que caem. E a pergunta é, quem são esses espirituais? São aqueles que andam no Espírito, são aqueles que produzem o fruto do Espírito, são aqueles que são guiados pelo Espírito. Então, perceba que o apóstolo Paulo, na verdade, ele está muito preocupado com aqueles que vão tratar, como nós falamos na semana passada. Veja, não é que ele não esteja preocupado com quem está falhando, é lógico que ele está preocupado, mas ele se preocupa muito mais ainda com quem vai tratar aquele que está em falha. Por isso, ele orienta que realmente os espirituais devem tratar aqueles que têm uma maturidade espiritual, aqueles que têm, de fato, a presença desse Espírito, conhecimento, maturidade para poder tratar problemas. Por quê? Porque se não for pessoas assim, elas com certeza, em vez de sanar problemas, elas vão aumentar problemas dentro da comunidade. Por isso, então, Paulo se preocupa com essa ideia de quem é que vai tratar. E nós, dentro da comunidade cristã, precisamos também entender que não é qualquer pessoa que deva tratar problemas, principalmente de queda, né, de pecados. Precisa ser pessoas que realmente sejam guiadas pelo Espírito de Deus para tratar, que tenha essa essência dessa característica principal de um cristão, o amor, né, que realmente esse amor esteja bem arraigado nele, para que ele realmente não venha agir de uma maneira que venha acabar realmente prejudicando, né, o processo num todo. Então a preocupação de Paulo é essa. Ele está preocupado com quem vai exortar, quem vai chamar atenção, quem vai corrigir esse irmão que está em falta. Por isso ele fala, os espirituais que devem ajudar esses irmãos. E aí ele continua, o que deve ser feito, né, com os que caem, com essas pessoas? O que deve ser feito? E aí ele prossegue então na sequência do versículo falando, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, o quê? Corrigi-o. Né? Então veja que o Paulo está deixando bem claro que para levantar aqueles que caem, é necessário o quê? Confrontação. Paulo está deixando bem claro que é necessário corrigir esse irmão. Né? E a palavra grega aqui, katartizo, né, significa pôr em ordem, restaurar a condição anterior. E esse significado é importante, porque vai mostrar para você que o intuito da confrontação jamais deve ser castigo. Porque tem muita gente que está mais preocupada em castigar aquele que falhou do que em vez de restaurar. Por isso Jesus traz aquele ensinamento que nós não devemos quebrar a cana que já está rachada e muito menos apagar a chama que está o quê? Fumegando. A gente precisa ter essa ação de pensar na restauração daquele irmão, não na destruição. Não é aplicar juízo sobre ele, não é virar um carrasco dele, mas é tentar ajudá-lo a restaurá-lo desse processo e fazer ele sair dessa condição. Por isso que, em outras palavras também, nós vemos que essa palavra restaurar, ela também significa você restaurar na medicina, né? Ossos que foram quebrados, né? Deslocado, você precisa fazer ele voltar a ser aquilo que era antes. E em texto de Marcos, João 19, como nós falamos, ele também é aplicado para restaurar as redes de pescas. Então a gente sabe que uma rede, se ela estiver furada, ela não consegue cumprir sua finalidade. E aí o que nós precisamos fazer? Precisamos restaurar a rede. Porque enquanto não restaurar, não consegue voltar a ser aquilo que ela era antes. Não consegue exercer aquilo que exercia antes. Por isso, então, a preocupação de Paulo é exatamente nessa perspectiva. Que nós precisamos, ao tratar uma pessoa que caiu, que nós devemos confrontar, corrigir, mas essa correção precisa ter como finalidade a restauração da pessoa. Por isso, Paulo se preocupa com a motivação que está por trás da nossa ação de restauração na vida de um irmão que caiu. E isso é importante, porque isso vai revelar aquilo que está dentro de nós. Aquilo vai revelar as nossas motivações com relação ao porquê que eu quero ajudar aquele irmão que caiu. Qual é a motivação? É restaurar ou é castigar? Né? É levantar ele ou é pisar mais nele? É destruir?
qual é a finalidade? Paulo então está falando que a maneira como deve ser feita é exatamente assim. Corrige, mas corrige com a motivação certa, sempre buscando restauração. E aí ele continua, como confrontar aqueles que caem, né? E aí ele deixa bem claro aí, na sequência, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, quem deve tratar esse irmão? Os que são espirituais. De que maneira ele deve fazer isso? Corrigindo, né? E agora ele vai falar como isso deve ser feito, com espírito de brandura. E aí nós falamos automaticamente que essa palavra brandura é a mesma que mansidão. Então vem do grego proates. E aí nós falamos claramente na semana passada, deixamos claro isso, de que essa expressão é como se você pegasse um animal selvagem e você conseguisse dominar esse animal selvagem. De tal maneira que esse animal se torna dócil, né? De tal maneira que ele fique tranquilo, calmo, ele está sob controle. Essa é a ideia de mansidão, nesse sentido. E Paulo está falando, é dessa maneira que nós temos que tratar aqueles que caem, com esse espírito de mansidão. Trabalhar de uma forma que você consegue controlar a situação, de uma tal maneira que você consegue dominar a ação por um todo, e realmente agir de uma maneira terna, de uma maneira amorosa, de uma maneira que possa realmente erguer, levantar esse irmão. E isso é importante, né? Porque nós sabemos que quando nós tratamos pessoas assim, a gente já precisa entender, quem caiu já está ferido, já está machucado. Ele, de alguma forma ou outra, já está com a consciência dele que não está boa, né? O coração dele sabe que ele falhou, que ele errou. E é por isso que ter esse espírito de mansidão para tratar os que caem é importante. Para que você não use, né, da ignorância, né? Que você realmente não use da dureza, que você não use da insensibilidade, que você não use da própria hipocrisia em si, em vez para querer restaurar esse irmão, porque isso não funciona. Se agir de forma dura, insensível, né, com a ação de hipocrisia, você não vai conseguir levantar de nenhuma forma esse irmão. Por isso o espírito tem que ser esse, espírito de doçura, espírito de ternura, para poder tratar um irmão que caiu. E aí a necessidade de espírito de mansidão, de brandura. Agora é óbvio que tem pessoas, como nós falamos, que não aceitam de fato, né, a ser restaurado. Tem pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que querem permanecer no erro. E aí nós temos que aplicar aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 5, né, de 1 a 13. Quando ele pegou aquele irmão lá que estava cometendo incesto com a sua madrasta, né, e a igreja não estava tratando, e ele provavelmente não queria também, de nenhuma forma, ser restaurado, o que Paulo fala? Tira ele do meio, ele vai contaminar a igreja. Pessoas assim só tendem a destruir a igreja, e você tem que tomar cuidado. Agora, lembre-se que mesmo tirando, mesmo expulsando esse irmão, o coração de Paulo sempre pensa em restauração, porque em 2 Coríntios 2, 5 a 11, ele deixa bem claro, irmãos, não torne a vida desse irmão pesada demais. Perdoa, receba ele de volta. Então veja que Paulo, ele entende claramente que por mais que aquele irmão cometeu aquele pecado, ele de fato ainda é irmão. Agora, é óbvio que ele vai sofrer as consequências pelo pecado dele. Por isso que Paulo fala, entregue a carne dele a Satanás, para que no dia do juízo, a alma dele venha a ser salva. Ou seja, o que Paulo está falando na questão da pessoa em si, como cristão, ele é um filho de Deus, mas infelizmente falhou, errou, cometeu um erro. E Paulo fala, entregue a carne a Satanás, porque ele vai inevitavelmente, se ele é um filho de Deus genuíno, ele não vai perdurar no erro. O Espírito vai convencer do pecado, da justiça, do juízo e vai levar ele automaticamente a se voltar para Deus. É a mesma a ideia do filho pródigo. O filho pode fugir, o filho pode desejar coisas, ele pode realmente se afastar de Deus, ele pode querer fazer tudo aquilo que é do agrado dele, mas vai chegar o momento que ele vai se lembrar do Pai e vai querer voltar para o Pai. Então Paulo tinha exatamente isso em mente. Deixa ele fazer essas coisas. Se ele é um cristão, ele vai se arrepender. O Espírito vai convencê-lo e ele vai se voltar para o Senhor. Então essa é a ação do apóstolo Paulo.
E por último, como nós falamos, Paulo também fala do cuidado que devemos ter ao confrontar aqueles que caem. E a confrontação tem que ser feita com cautela e com humildade. Aí é a sequência. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi. Então, quem corrige? Os espirituais, de que maneira? Confrontando, né, na ação de correção. Né? E como deve ser feito isso? Com espírito de brandura. E aí ele prossegue, continuando falando, quais os cuidados que nós devemos ter ao confrontar aqueles que caem? É exatamente isso aqui. Né? Nós precisamos nos guardar para que não sejas também o quê? Tentado. Então a confrontação precisa ser feita com cautela, humildade. Quem corrige não pode se orgulhar de si mesmo, julgando-se melhor do que aquele que caiu. Né? Lembrando que todos nós temos a mesma estrutura, todos nós somos pó, todos nós estamos sujeitos a falhar. Né? E é inevitável. Toda vez que você nos apartarmos da graça de Deus, você pode ter certeza que você já está propenso à queda, à falha. Por isso nós temos que entender que nós somos vulneráveis. Nesse sentido, nós precisamos depender da misericórdia de Deus para todas essas ações. E Paulo, então, ministra acerca dessas verdades, mostrando bem claro, né, o cuidado que nós temos que ter com relação a isso. Né? E é terrível, né? Nós percebemos que, nessa perspectiva, quantos de nós não confrontamos alguém justamente cometendo o mesmo pecado que a gente está confrontando? Né? Quantos de nós, muitas vezes, naquilo que nós condenamos em alguém, nós também estamos praticando as mesmas coisas? E aí nós citamos a história de 2 Samuel 12, de Davi, quando ele foi confrontado com relação ao pecado que ele estava cometendo. E o profeta Natan chega até ele, falando para ele, né, da situação daquele homem que pegou a ovelhinha, daquele homem que só tinha uma única ovelha, né, para oferecer, né, um banquete para o seu convidado. E aí, enquanto ele tinha várias ovelhas, ele nem pegou nenhuma das ovelhas dele, mas pegou justamente daquele que só tinha uma. E aí Davi, então, quando ouve, ele fala, esse é digno de morte, você tem que morrer. Aí o profeta Natan fala, esse é você, mas não se preocupe, porque Deus não vai te matar. Então, geralmente, na confrontação, nós temos que ter esse cuidado, ter essa cautela. Nós precisamos realmente tomar muito cuidado com relação quando nós vamos confrontar alguém. Que isso não nos leve, né, a realmente a tomarmos uma atitude assim. Que isso não nos leve realmente, não temos o cuidado de realmente examinarmos a vida que nós estamos levando antes de querer confrontar alguém. Porque, infelizmente, isso acontece bastante. Tem muita gente que confronta o outro e aquele que está confrontando está fazendo a mesma coisa, ou até coisa pior. E isso é terrível, nesse sentido, para a comunidade cristã. E vamos prosseguir, então, dando sequência no versículo de número 2. Então, que você guarde isso. Todos nós estamos o quê? Sujeitos à queda. Se alguém cair, quem deve tratar? Espirituais. Como ele deve fazer isso? Corrigindo. De que maneira deve ser a correção? Com espírito de brandura. Qual é o cuidado que ele deve ter ao confrontar? Ele precisa realmente manter-se com espírito de humildade, né, para evitar e vigiar, para evitar cair nos mesmos erros que o outro cometeu. Né? Então nós temos que tomar cuidado. E aí ele continua nessa ação de mostrar que essa igreja terapêutica, a igreja que procura agir de uma maneira que possa levar a restaurar, a curar as enfermidades daqueles que estão dentro dela. Ele fala aqui agora de uma ordem necessária. Veja só, versículo 2, fala assim, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei o quê? De Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está deixando claro que a confrontação não é apenas o quê? Verbal. Não é apenas você só falar. Mas implica também que em ajuda prática. Nós precisamos o quê? Agir. E a correção com eficácia, né, quando nós tratamos de alguém que cai, ela não se fundamenta apenas no falar, na verdade em amor,
mas também nós precisamos que aliviar o peso por causa dessa queda que esmaga a pessoa. E aí a gente precisa então seguir aquilo que o próprio Cristo disse, né? Deixando bem claro que nós precisamos cumprir a lei de Cristo. E ele fala bem claro como nós cumprimos, levando as cargas um dos outros. E como isso se aplica na nossa vida? Vamos ler primeiro João 13, 34 a 35. Veja de que forma nós podemos levar a cargas um dos outros e cumprir essa lei do amor. João 13, depois você volta aí para esse texto. Olha aí, João capítulo 13, do versículo 34 a 35, fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, é mandamento, é ordem. Isso aqui não é algo apenas para ficar na esfera do conhecimento, mas isso aqui é para ser praticado. É a mesma coisa quando você vê uma ordem na fábrica, em algum lugar, falando que você não pode fazer isso, ou você deve fazer isso. Ou seja, aqui não é só para você conhecer, é para fazer. É prática. Então veja, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. E quem ama sempre vai procurar o quê? O bem da pessoa amada, nunca o mal. Você está vendo a importância de nós entendermos essa ideia de levarmos a carga um dos outros? Para cumprir a lei de Cristo, deve ser feito o quê? Com amor. Você precisa amar, né? Até porque o amor de Deus, ele é o quê? Sacrificial, incondicional. Você não ama porque a pessoa merece, né? Você ama porque Deus manda você amar. Não se condiciona nada ao amor de Deus. Ele está disposto a quê? A sacrifício, a se sacrificar. Ou seja, a botar em prática isso que Deus ordena. E aí fala, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então veja que a ideia de Paulo é exatamente isso, que na ação de correção, né, para a gente realmente levantar um irmão que está caído, se a gente entende que a igreja é uma comunidade terapêutica, que vai encontrar meios para poder administrar, né, algum tipo de recurso que possa levantar essa pessoa da maneira certa, você vai precisar entender então que é dessa forma que Deus quer que a gente trabalhe, ajudando uns aos outros a carregarem as suas cargas. Tem gente que está com carga muito pesada, tem gente que não está conseguindo carregar suas cargas, e é necessário que tenha essa disposição de realmente se colocar no lugar dessa pessoa e conseguir levantá-la, ajudá-la nesse sentido. Então a ação, né, é exatamente isso. Deus quer que a gente haja nesse sentido, coloque em prática essas questões e não fique apenas na esfera do conhecer, mas que você viva, que você pratique, que você coloque em prática com a vida do seu irmão. E aí você vai ver que esse cumprimento da lei, ele é exemplificado por Cristo. Você vai ver, vamos ler aí, primeiramente, Lucas 23, 43, olha só o que vai falar. Lucas 23, 43. Veja a forma como Cristo age, né? Cristo, ele faz exatamente isso. Ele carrega essa carga das pessoas. Não é isso que ele falou lá no texto de Mateus, onde ele declara: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Né? Por quê? Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave, e assim a sua alma terá o quê? Descanso. Ele está disposto a carregar, a se colocar no nosso lugar, e acima de tudo ele tem ensinado isso para que eu e você façamos a mesma coisa. Então Lucas 23, 43, olha o que está falando aí. O que está falando aí para aquele ladrão que se arrependeu? Lembrando que quem ia para a cruz, com certeza não cometia pecados leves, eram pecados terríveis, né? Porque é como se fosse pena de morte nos dias de hoje. Mas mesmo uma pessoa nessa situação, quando ele reconhece lá do outro ladrão também, fala assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos.
Mas esse nada fez. Aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, quando o Senhor entrar no paraíso, lembre-se de mim. E Jesus fala o quê? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não olha para ele e fala assim: você está na cruz, então você está condenado. O que você fez foi coisa tão terrível que está te levando à morte. Então, já era para você. Você não tem mais jeito. Foi assim que ele falou? Não. A gente vê a ação de ternura, de amor, de graça de Deus. Você vai estar hoje mesmo comigo no paraíso. Deus o perdoou. Deus não levou em conta o que ele fez. Não levou em conta. Assim também como não levou em conta aquilo que Davi fez. Ele agiu com graça, com misericórdia. E quando nós carregamos os fardos uns dos outros, é exatamente nesse sentido. Você não carrega para acusar o seu irmão. Eu vou te ajudar, mas eu sei tudo que você fez, hein? Você não merece, não. Você é o pior dos pecadores. Não. Ele não está ali para acusar, ele está ali para ajudar. E essa ideia, né, de nós cumprirmos essa ordem necessária. Vivemos isso na prática. Olha só o que ele fala aí agora, em Lucas 22, versículo 61. É a história de quando Pedro nega Jesus. Lembra da história, né? Que Jesus fala que antes que o galo cante, ele é negado 3 vezes. Aí o que ele fala aqui, ó? Lucas 22, 61. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. E aí fala que Pedro sai dali chorando amargamente. Aí você lê os versículos anteriores, você vai ver que foi nesse momento que Pedro negou Jesus. Que Pedro blasfemou, falou: nem conheço esse homem, nem sei quem ele é. Não, mas você se veste como ele, você fala como ele. Não sei. Não sei quem é essa pessoa. Mas pergunta se Jesus olhou para Pedro e falou assim: né, Pedro? Você falou tanta coisa a meu respeito, né? Falou que ia estar comigo, se fosse preso ia, se for para morrer, morria. Agora me nega 3 vezes, na cara dura ainda. Falando que nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Jesus falou isso? Não. Jesus só olha com ele com olhos de misericórdia, de compaixão, de amor. E isso você vai ver lá em João, né? Lá em João 21, do 15 a 17. O que Jesus fala? Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele não está falando: Pedro, tu me negou 3 vezes lá, né? Negou 3 vezes, né? Não falou isso. Ele só está perguntando: tu me amas, Pedro? Com voz de ternura, de doçura. E é assim que nós devemos agir. Olha aí João 5,14. Olha esse texto aí de João 5,14. Fala aqui. Fala de um paralítico que foi curado. E olha só, irmãos, que ele fala aqui. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E aí essa história desse homem que está aí, 38 anos paralítico. E conta-se a história aí que nesse lago aí de Betseda, né, havia uma história que quando as águas daquele lago ali, daquele poço se mexia, um anjo do Senhor estava ali. A primeira pessoa que pulasse era curada, que entrasse naquele lago. E óbvio, o homem era paralítico, não tinha como entrar primeiro, porque enquanto ele ia tentar ameaçar, já tinha trocentos lá dentro já. Não tinha como. Mas Jesus fala: o que você quer que eu te faça? E ele pede para ser curado. Jesus o cura. Jesus o cura. E Jesus volta lá e age dessa forma, com ternura, com doçura com ele, e orienta ele a fazer aquilo que ele não devia mais fazer. Então Jesus encontra no templo e diz: olha, que já está curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Ele orienta, ele ministra ao coração daquele pecador. E assim Jesus vai agindo. Aí você pega aquela mulher que foi pega em adultério em João 8, no versículo 11, fala isso aqui: respondeu ela:
Jesus pergunta, ninguém te condenou no versículo 10? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai, não peque mais. Lembrando que pela lei, um adúltero ou uma adúltera tinha que morrer. A lei ordenava a morte do adúltero e da adúltera. Mas a gente vê que mesmo ela nessa situação, o que Jesus fez? Destrói ela? Condena ela? Maltrata ela? Deseja o mal para ela? Não. Ele só orienta. Vá e não peque mais. Vá, porque eu não condeno você também. Porque os outros anteriores já estavam condenando ela. Mas Jesus não condena. E assim a gente vai ver tantas coisas que a Bíblia fala acerca desse tipo de ação. De nós aprendemos a carregarmos as cargas uns dos outros. Se dispomos a ajudar aquele que está com dificuldade ou aquele que caiu. É ser um ombro amigo. É ajudar a restaurá-lo. É ajudar a sair daquela situação. É por isso que eu falo que se em algum momento alguém da igreja falhar feio, em vez da gente querer triturar a pessoa, maltratar a pessoa, condenar a pessoa, a gente deveria o quê? Restaurá-la. Restaurá-la. Não tem outra motivação a não ser essa, restaurar. Por isso nós precisamos ter que sempre a esperança de que aquela pessoa pode mudar, independente do que fez. Não interessa o que ela fez. Olha só para mim e para você. Quanta coisa nós também não fazemos de errado. Quanta coisa talvez não esteja oculto. E você apenas está transparecendo algo que não é verdade. Olha quanta graça e misericórdia em cima de você. Nesse sentido. Agora, veja que essa ação é diferente dos legalistas. Lembra lá em Atos 15:10, em Mateus 23:4, quando Jesus começa a criticar os hipócritas, que eram os fariseus, os doutores da lei? Qual é a ação deles? Eles jogam fardos pesados sobre as pessoas. Enquanto Paulo está orientando aqui, ó, nós temos que carregar a carga um dos outros para cumprir a lei de Cristo. Você precisa ajudar a tirar esse fardo, esse peso em cima das pessoas. O que esses doutores da lei, os legalistas faziam? Colocava peso em cima deles. Mandava eles fazer coisa que nem eles mesmos faziam. Nem eles mesmos faziam. Veja aí que fala, Mateus 23:4. O que está falando aí, Mateus 23, versículo de número 4. Fala assim, atam fardos, depois você lê todo o capítulo, você vai entender. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso aí não é carregar a carga um dos outros para cumprir a lei de Cristo. Na verdade, estão fazendo o contrário. E esse é o problema do legalista. O legalista geralmente não está disposto a restaurar, mas está disposto a condenar. Por isso que ele lança fardo pesado. Ele quer maltratar aquela pessoa de alguma maneira. Ele quer se colocar como juiz dela. E por isso quer fazer. Pode ver, irmãos. Em qualquer ação errada que você vê alguém cometendo, qual é o primeiro sentimento que vem na sua mente? É castigo. É ou não é? É castigo. Ah, fez errado? Mas tem que ser preso mesmo. Fez errado, tem que pagar com isso. Fez errado, é sempre assim. Nós não estamos olhando para outra perspectiva. A perspectiva que a gente tem aqui é condenar. É aplicar juízo sobre a pessoa de qualquer forma. Não que a pessoa não vai ter consequência, ela terá consequência. Mas a questão que Paulo está falando aqui, que infelizmente a nossa motivação, ela sempre está direcionada à ação de condenação. Nunca de restauração. Quer ver só? Imagina se tivesse um Davi da vida aqui na igreja. Imagina se tivesse um irmão que cometeu os mesmos pecados de Davi aqui na igreja. Que acabou ficando com alguém que era casado, planejou a morte desse marido para ficar com a esposa. A pergunta é, qual seria a nossa ação com relação a esse irmão? Coitadinho. Coitado. Não faz nada com ele não, deixa ele. Eu duvido que seria assim. No mínimo seria, tchau, benção, some daqui.
A gente não quer nem mais ver a tua cara pintada aqui na igreja. Some. É assim que a gente agiria. Literalmente. Mas Paulo está nos ensinando a não ter uma ação assim. Mesmo que a pessoa tenha cometido algo grave. Lembra de Jesus na cruz? Ele está lidando com pessoas que estavam matando, que estavam o injustiçando, que a todo momento estava falando, solta Barrabás, crucifica isso aí mesmo. Que cuspiram nele, bateram nele, açoitaram ele, perfuraram ele, deram um soco nele. Mas o que ele faz na cruz? Deus, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então a lei do amor, ela é capaz de nos levar a realmente estar disposto a carregar as cargas um dos outros. E lembre-se de uma coisa, quando é para carregar carga, não é para carregar carga só daqueles que você quer ajudar. Não é para carregar carga só daqueles que você tem afinidade. Não é para levar a carga só daqueles que você ama. Porque o verdadeiro amor é capaz de amar até o inimigo, como Jesus fala. É qualquer um. Deus não faz acepção de ninguém. E é assim que nós devemos agir. E aí ele prossegue, versículo 3. Olha o que ele fala aqui em Gálatas, vamos lá, Gálatas 6, versículo 3. Esse aqui é outro ponto importante acerca dessa comunidade terapêutica, né, de como a igreja deve tratar para cuidar os irmãos que caem, que falham. Olha outra coisa importante, além de carregar os fardos um dos outros, as cargas um dos outros. Aqui ele também vai ensinar isso aqui, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo que se engana. Outro cuidado que nós temos que ter é um julgamento equivocado. Julgamento equivocado. Nós precisamos entender que um autoexame falso leva ao autoengano. E essa palavra aqui, enganar, do grego, significa iludir a própria mente. Você já imaginou? Você está sendo iludido por você mesmo. Você está se achando alguma coisa, mas que na verdade não é. E aí, então, para você entender isso, você vai ver que um dos grandes perigos da confrontação aos que tropeçam é a gente que se dirigir a essas pessoas com um ar de arrogância, ar de superioridade. Aí você está se enganando a si mesmo, você está achando que você está por cima, né? Que Deus está se agradando de você ao você tomar uma atitude assim, com relação com aquele que falhou. Mas eu queria mostrar alguns textos para você ver que essa ação de você realmente se autoexaminar e ficar se achando que é melhor do que o outro, né? Só porque o outro falhou, caiu, te levando a ter essa ação de arrogância. Veja só o que Jesus fala nesses textos. Primeiro vamos ler Lucas 18, versículo 9 até 14, rapidamente. Olha só. Lucas capítulo 18, do 9 a 14, eu já vou ler. Parábola do fariseu e publicano. Olha aí. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Está vendo aí? Essa questão do auto-engano? De você julgar outra pessoa, se considerar superior a ela, né? Agir de uma forma arrogante. Você está se achando alguma coisa, só porque você talvez não tenha cometido a mesma coisa que o outro cometeu, mas olha aí que ele vai falar, ó. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Aí Jesus fala: digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa, ou seja, o publicano, que aquele fariseu acusava ele de pecador, né? Uma pessoa ruim, que cometia coisas ruins. Jesus está falando: é isso aí que foi em paz.
para com Deus. E aí ele explica o porquê. Porque aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Está vendo o problema de um julgamento equivocado? Está vendo o problema de você fazer um autoexame falso que leva você a auto se enganar, fazendo você achar que você é melhor do que o outro, superior ao outro, só porque o outro comete coisas que você não comete, faz coisas que você não faz, e aí você está se achando superior. O que Jesus falou para esse que se achava assim? Quem foi em paz? É aquele lá que ele estava condenando que foi em paz para com Deus, porque tomou a atitude certa, foi humilde. Ele não ficou falando, eu sou bom mesmo. Não, Senhor, eu sou um pecador, eu falho, eu erro, eu tenho as minhas limitações mesmo. Tem muitas vezes que eu deveria fazer coisas que eu não faço. Eu sei que eu estou falhando. Deus se agrada de pessoas que têm um coração assim. E é por isso que a gente vai vendo, se você depois ler João 8, de 1 a 11, quando aqueles homens trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, né? Eles estão se achando por cima, né, da carne seca. Estão se achando que é superior àquela mulher. E chega, leva ela lá para ser condenada por Cristo. Mas não leva o outro que também cometeu adultério, só leva a mulher. Já age de forma injusta. E Jesus fala para eles, né? Ele com aquele ar de todo de arrogância. Fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que a Bíblia fala? Foi saindo do menor até o maior, todo mundo se retirou. Por quê? Porque todos reconheciam que eram falhas de alguma maneira. Mas quando eles chegaram lá, eles chegaram com esse ar de arrogância também, se achando superior àquela mulher adúltera. E Jesus condenou essa ação. Aí você pega Apocalipse 3, quando vai tratar das igrejas da Ásia, do versículo 14 a 22, quando fala da igreja de Laodiceia, o que Jesus fala sobre essa igreja? Vocês se acham ricos, abastados. Vocês acham que não precisam mais de nada, né? Porque eles tinham tudo, não faltava nada para eles. Mas o que Jesus fala para aquela igreja? Vocês são miseráveis, pobres, nu, vocês estão nu. Olha a condição da igreja. Na perspectiva deles de arrogância, se achavam superiores, né? Mas na perspectiva de Deus, não era nada. Precisavam mudar. E assim vai. Né? Lá em Lucas 6, 42, só para a gente encerrar essa parte. E aí ele fala assim, 6:42, é um texto conhecido. Fala assim, como poderá dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Em outra expressão, fala que é galho, né? Tirar um galho é menor, né? Trave é aquela coisa gigantesca. Quem está querendo tirar o galho do irmão? O que está com a trave na frente. É aí que Jesus orienta? Tira a primeira tua trave, depois você pode ajudar. Colocando justamente essa ideia da humildade, tirando a arrogância, a prepotência, ficar se achando que é melhor que o outro. Aí você, por se achar assim, você acha que está na condição de julgar alguém, né, de punir alguém, condenar alguém. Jesus fala, está errado essa ação. Não deve ser dessa forma que a gente deve se achegar para ajudar alguém. Por isso que como comunidade terapêutica, não é assim que a gente deve agir. A gente tem que arrancar essas ações do nosso coração para tratar alguém que está caído, se você quer carregar os fardos dessa pessoa e ajudá-la. E assim, e aí versículo 4, Jesus vai falar sobre uma atitude sensata. Ele fala aqui, vamos lá, Gálatas 6 de novo, volta, o versículo de número 4. Olha aí outra coisa importante que Paulo fala. Mas prove cada um seu labor, no caso seu trabalho, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Então veja, nós também, como comunidade terapêutica que vai ajudar esses irmãos que estão doentes, a se levantarem, a serem curados, nós precisamos ter uma atitude sensata. E essa palavra aqui, sensatez, né? Ela vem aqui desse, aliás, prove, né, no caso, que vem do grego dokimazeto. Significa aprovar depois de um teste ou um exame.
era usada para testar se os metais eram puros. Esse é o significado dessa palavra. Então veja, irmãos, uma das coisas que nós precisamos analisar nessa atitude de confrontar alguém, para você tentar levantar essa pessoa, erguê-la, é exatamente fazer esse autoexame de você mesmo. É você primeiro ser provado para depois, realmente passar num teste. Você está em condições de passar. E é interessante que quando você pega a questão da Santa Ceia, você vai ver exatamente essa ação que Paulo vai orientar, no capítulo 11. Paulo ele deixa bem claro lá que nós precisamos examinar a nós mesmos. Não é examinar o outro para ver se o outro está em condições de tomar a ceia ou não. É examinar a você. É fazer uma análise sua, da sua pessoa, da sua condição. E a ideia que Paulo está querendo mostrar é exatamente isso aqui. Essa atitude sensata que nós temos que ter é exatamente nessa perspectiva, de você fazer um autoexame de você mesmo. Ver como você está, a sua condição, para antes, porque está ligado aqui ao versículo anterior, o versículo 3, para você não tomar essa atitude de arrogância, essa atitude de orgulho, dessa atitude de você se sentir superior ao outro. Olhe para você, examine você mesmo primeiro, veja quem você é, para depois você querer fazer alguma coisa nesse sentido. Então esse autoexame ele é fundamental, essa é uma atitude que é sensata que nós temos que ter quando nós vamos confrontar alguém que está em queda, que caiu. Então nós precisamos fazer esse autoexame. E por último, veja aqui no versículo número 5 ele fala, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, Paulo está orientando a cada um ter o quê? Uma responsabilidade pessoal. E aí você vai perceber que ele está passando as obrigações sociais, como cristão, para a responsabilidade que cada um tem como pessoa. Lembra no versículo 2? O que ele está falando? Que devemos levar a carga um dos outros, para cumprir a lei de Cristo, não é? Então você precisa ajudar. Socialmente é isso que nós devemos fazer na comunidade, ajudar as pessoas. Mas Paulo está falando, lembre-se que agora você tem uma responsabilidade pessoal. Você deve o quê? Levar o seu próprio fardo, ou levar a sua própria carga. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmãos? Só para nós entendermos bem isso. Vamos supor que eu estou aqui como pastor ensinando, certo? Mas quando eu ensino para vocês, eu estou apenas passando o quê? Conhecimento acerca daquilo que eu estou falando, da palavra de Deus. Mas ao passar o conhecimento para vocês, lembre-se que não é responsabilidade minha fazer o que você tem que fazer. Eu apenas só estou ensinando. Quem deve executar isso, está sendo ensinado, é quem? É você, não sou eu. Está entendendo? Não sou eu que vou fazer. É você que tem que fazer. Por isso que quando você carrega carga do seu irmão, isso não quer dizer que você tem que fazer aquilo que o seu irmão deveria fazer. Não, você tem que ajudar ele a fazer o que tem que fazer. Está entendendo? Então você ajuda ele a fazer. Dá condições para que ele tenha realmente essa possibilidade de fazer o que deveria fazer, porque não está conseguindo fazer sozinho. Mas no versículo 5 ele está falando, agora você tem a responsabilidade sua, que não cabe a mim fazer, mas a você a fazer. Você tem que fazer. E isso mostra então que como comunidade terapêutica, o que Deus está falando? Cada um de nós temos essa função. Cada um de nós devemos nos preocupar com os irmãos. Cada um de nós devemos ajudar. Cada um de nós devemos ter consciência daquilo que eu devo fazer e daquilo que o outro deve fazer. Cada um faz a sua parte. Para dar um exemplo acerca disso, também, além do pastor, é que nem os professores de criança. Os professores estão lá ensinando a criança, está ensinando também. Mas lembre-se, ele não pode fazer no lugar da criança. A criança tem que fazer aquilo que o professor está ensinando. Ele precisa fazer. E é por isso que quando Paulo utiliza a questão dos dons espirituais, deixando bem claro que cada um é um membro desse corpo, e que cada membro está interligado um ao outro, e que cada membro foi capacitado por Deus para exercer uma função,
Ele está deixando bem claro, quem tem que exercer? Você tem que exercer. Não é o outro. Porque tem aquela ideia que as pessoas pensam, né, que o dom, se você não faz, Deus tira de você e manda para outra pessoa. Isso não é verdade. Porque se isso fosse realidade, então Deus é mutável, Deus muda. E Deus não muda, Deus é imutável. Se Ele te deu uma coisa, Ele não vai arrancar de você aquilo que Ele te deu, para mandar o outro fazer. Ah, já que você não está fazendo, então eu vou mandar outro fazer. Parece que Deus não sabia que aquela pessoa não faria aquilo. Deus sabe, Ele é onisciente. Agora, se a pessoa não faz, o que vai acontecer? Algo vai deixar de ser feito no reino. Porque Deus delegou aquela pessoa para fazer, não foi outra para fazer. Por isso que Paulo trabalha essa questão da responsabilidade pessoal. Ele quer deixar bem claro, todos nós precisamos entender que Deus colocou responsabilidade sobre a nossa vida e você deve fazer a sua parte como cristão. E você deve ensinar os outros a fazer a parte também que cabe a elas. E não ficar exercendo uma coisa que Deus não mandou você fazer. E não ficar fazendo o serviço que era aquela pessoa que deve fazer. Não é esse o caminho, é ajudar. Se a pessoa está tendo dificuldade de fazer, ajude ela a fazer. E lembre-se sempre, o que é para você fazer, você deve fazer e outro não deve fazer no seu lugar. Então isso leva também a igreja a se tornar o quê? Dinâmica nesse sentido. Cada um é responsável, né, por aquilo que Deus colocou na mão de cada um para fazer. Então é isso que nós precisamos trabalhar. E é por isso aqui então, nós encerramos nessa primeira parte, tratando dessa comunidade, a igreja como uma comunidade terapêutica, a igreja que vai ajudar, né, os irmãos que caíram a realmente a se levantarem, a serem restaurados. Paulo então trabalha todas essas questões para que a gente possa realmente agir dessa maneira. Por isso, só para recapitulando o que nós falamos, lembre sempre disso, que como comunidade terapêutica, nós sempre vamos lidar com pessoas que caem. E se isso acontecer, o que você deve fazer? Quem são espirituais devem tratar essas pessoas. De que maneira? Confrontando, corrigindo. E como se corrige? Espírito de brandura. Qual o cuidado que tem que ter? Tome cuidado para você realmente não ser tentado naquele pecado que você está tratando. E aí ele prossegue, falando exatamente que a outra coisa, nós precisamos ter ações que prática. Não ficar só apenas achando que a ação, né, de confrontação é apenas uma verbal, mas ela precisa ser prática, nós precisamos agir. E como nós agimos? Carregando os fardos uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Através de que forma? Do amor. Porque quem ama está disposto a sacrificar. Quem ama trabalha de forma incondicional. Quem ama vai querer o bem-estar daquela pessoa que ama. Então você sempre vai ter esperança naquela pessoa que caiu. E aí ele mostra claramente que nós precisamos trabalhar dessa maneira, para que a gente realmente possa conseguir, né, agir de uma forma que seja benéfica para aquele que caiu. Terceiro, nós precisamos também tomar cuidado com o julgamento equivocado. Esse autoexame falso leva a se auto se enganar. Então não fica pensando, né, que porque você não está cometendo aquilo, ou porque você não faria aquilo que o outro fez, você considera superior a ela. Não, Jesus condena essa ação. Então a gente precisa ter o quê? Tirar a arrogância do nosso coração, espírito de superioridade, mas manter-se sempre aqui em humildade. Ter uma atitude sensata também, no sentido de que nós precisamos, né, primeiro sermos provados, testados, para depois sim sermos aprovados pelo Senhor, para você poder exercer qualquer coisa nesse sentido. Então faça um exame pessoal, olha para você mesmo. E a partir desse momento que você fazer essa análise, aí sim você vai poder, obviamente, conseguir ajudar aqueles que estão caídos. E por último, ele deixa claro, responsabilidade pessoal. O que cabe a você, você tem que fazer. Não é outro que tem que fazer no seu lugar e nem você tem que fazer no lugar do outro. Cada um faz a sua parte. E dessa forma, nós vamos conseguindo trabalhar essa comunidade como uma comunidade terapêutica na igreja, uma igreja que ajuda, né, uns aos outros, e assim nós vamos conseguir realmente tratar esses irmãos. E lembre-se sempre disso, toda vez, irmãos, que nós vamos ajudar alguém, lembre da motivação.
que está por trás do que você está fazendo. Que a sua motivação nunca seja para condenar, para destruir, mas sempre seja para restaurar a pessoa, independente daquilo que ela cometeu. E assim nós vamos conseguindo aplicar esse amor que Deus quer que a gente tenha um para com os outros. E assim nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo, porque é assim que Cristo viveu e é assim que Ele quer que a gente viva também, como cristãos. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, né? Deus, em nome de Jesus, nós encerramos essa primeira parte, Pai, desse tema principal que nós estamos tratando a igreja como uma comunidade de amor. E nós encerramos hoje essa ideia de uma comunidade terapêutica, uma ideia de uma igreja que está disposta a usar os meios certos para poder ajudar aqueles que estão enfermos. E na semana que vem, nós vamos trabalhar a segunda parte, Senhor. Que o Senhor nos ajude realmente a entender que nós também temos que ser uma comunidade diaconal. Uma comunidade que serve para ajudar os outros irmãos em Cristo. Por isso que o Senhor ministre, trabalhe, opere com o teu poder, com a tua graça, e que o Senhor nos ajude a vivenciarmos todas essas verdades, para a honra e glória do teu santo nome, que eu clamo e peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos, e que nós possamos prosseguir, né, vivenciando essa verdade que Paulo nos ensina, sendo uma comunidade, né, terapêutica, uma comunidade que ajuda os irmãos. Amém?